Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, alunos do terceiro ano, para explicar mais um dos assuntos importantes do conteúdo do terceiro volume, né, do livro, do caderno de vocês, que é sobre a Reforma Protestante. Um assunto muito recorrente em provas de vestibulares e que vocês devem estar muito bem preparados e atentos para ele. A Reforma Protestante, ela é decorrente de uma série de situações, de uma série de questões que envolveram a Igreja Católica e as populações da Europa a partir de finais da Idade Média e início da Era Moderna. A partir daquele contexto, séculos XIV, XV, XVI, a Igreja Católica começou a passar por uma série de crises, por uma série de problemas, né? Ela começou a ser criticada, né? Começou a ser contestada, apareceram movimentos de forma cada vez mais frequente, movimentos heréticos como os cátaros, como os valdenses, e a partir de final do século XV, início do século XVI, essa situação ela se tornou cada vez mais intensa e acabou ocorrendo uma forte ruptura dentro da Igreja Ocidental. Vários fatores contribuíram para essa ruptura da Igreja Católica e surgimento das igrejas protestantes, dentre os quais nós podemos destacar o comportamento, né, e a vida extremamente luxuosa de certos integrantes do clero católico que viviam no luxo, na riqueza, enquanto que grande parte das populações europeias viviam numa situação de miséria. A crítica de muita gente na Europa a partir do século XV, XVI, com a prática da venda de relíquias, a venda de objetos que eram considerados sagrados, havia todo um comércio em torno disso, né? Havia também a questão da venda de indulgências, que eu vou já falar mais detidamente quando eu for fazer referência à Igreja Luterana. E também havia aspectos como, por exemplo, o surgimento da classe burguesa. A burguesia ela começou a contestar certos valores e certos padrões da Igreja Católica em algumas regiões da Europa. Principalmente a questão da prática da usura, que era basicamente a cobrança de dinheiro a juros, mas que a Igreja muitas vezes considerava um pecado, né? A prática da usura era considerada uma prática pecaminosa, que não era muito bem aceita, embora a própria Igreja praticasse em muitas situações. Um outro fator que também favoreceu diretamente o surgimento das igrejas protestantes foi, indubitavelmente, o advento do movimento renascentista e da visão de mundo antropocêntrica, né, que passou a tentar romper com a visão de mundo teocêntrica que predominava até então na Europa medieval. Outro aspecto que não deve também ser esquecido é os constantes embates entre muitos monarcas europeus e integrantes do clero, né, papas, ou seja, havia toda uma luta pelo poder, uma luta política envolvendo lideranças da igreja e lideranças da nobreza europeia naquele contexto. A Reforma Protestante ela começa na Alemanha, na região onde é a Alemanha atualmente. Na época não era a Alemanha, eram vários pequenos estados independentes, né? E foi na região de Wittenberg que um monge agustiniano chamado Martinho Lutero, a partir de 1517, começou a fazer críticas, começou a não aceitar certas práticas da Igreja Católica, e essas críticas do Lutero acabaram redundando no movimento de ruptura com a Igreja Católica. Alguns pontos que Lutero mais criticava, indubitavelmente, eram a questão da venda de relíquias sagradas, da venda de indulgências, da riqueza, da vida luxuosa que muitos integrantes do clero vivenciavam naquele período, e também a defesa de que a salvação, segundo Lutero, ela era obtida unicamente pela fé. A igreja defendia um outro padrão de salvação, digamos assim. A Igreja Católica defendia que, além da fé, o cristão, o católico, deveria praticar boas obras. Lutero não aceitava muito
essas duas concepções de fé e boas obras. Para ele, unicamente a fé era suficiente para a salvação do cristão. A partir daí, a situação foi se tornando cada vez mais tensa. Lutero começou a ser perseguido por integrantes da Inquisição, né, da alta hierarquia do clero, mas a nobreza alemã, né, e parte da burguesia alemã, também insatisfeitas com a Igreja Católica e também tendo interesses econômicos e políticos, apoia Lutero, e a Igreja Protestante, a Igreja Luterana, ela acaba tendo êxito, né, na Alemanha a partir de 1517. Um ponto que tem que ser destacado, além dessa defesa de Lutero pela questão da salvação pela fé e também pelas críticas que ele fazia à venda de indulgências. Venda de indulgências, para quem não sabe, era uma prática muito comum desde finais da Idade Média, que era basicamente uma venda, uma negociação em torno do perdão dos pecados. Por exemplo, o nobre, o burguês, que tivesse alguma situação que ele estivesse perturbado com relação à salvação dele, ele poderia comprar, né, poderia pagar por uma carta de indulgência. Ele dava uma doação para o bispo da região onde ele vivia e recebia em troca uma carta de indulgências que perdoava ele pelos pecados que até então ele havia cometido. Isso aí Lutero não aceitava. Essa prática, ele afirmava claramente que só quem pode salvar, só quem tinha a possibilidade de salvar as almas era Deus. A igreja não tinha essa autoridade e criticava principalmente esse comércio que havia, essa negociação, em troca de dinheiro pelo perdão dos pecados. O êxito de Lutero também pode ser percebido a partir da difusão da igreja luterana, que em outras regiões ela começa a se difundir, a se espalhar, por vários pontos da Europa, mas havia também uma questão importante que deve ser ressaltada. Dentro da própria Alemanha, dentro dos próprios estados alemães, existiam os anabatistas que não queriam unicamente o rompimento com a Igreja Católica, eles também queriam mudanças sociais. E Lutero foi contra isso, apoiou a nobreza alemã que massacrou o movimento anabatista, que reivindicava melhorias sociais. Posteriormente, alguns anos depois do êxito de Martim Lutero, na região da Suíça surgiu a segunda igreja protestante, digamos assim, com maior evidência, que foi a igreja calvinista, a partir de 1524. Essa igreja ela foi originada a partir de um líder religioso chamado João Calvino. João Calvino, ele defendia a simplicidade dos cultos, ele defendia uma série de questões que rompiam com a Igreja Católica, mas também passou a ser o grande divulgador da chamada teoria da predestinação. E o que era essa teoria da predestinação? Basicamente, na visão de João Calvino, os homens eles conseguiriam sua salvação a partir dos desígnios divinos. Como assim? O sucesso financeiro, por exemplo, era um sinal, era um indício de que aquela pessoa, de aquele indivíduo, ele estava se encaminhando para a salvação. Enquanto que o fracasso, os vícios, a vida conturbada, a vida familiar conturbada, eram indícios de que essa salvação não seria alcançada. Evidentemente, a classe burguesa de várias regiões da Europa passou a se identificar com os padrões, com os valores da teoria da predestinação. Ou seja, a partir dessa teoria, muitos integrantes da burguesia europeia passaram a perceber, a se identificar e passaram a apoiar a igreja calvinista, passando a integrar, digamos assim, esse movimento liderado pelo João Calvino. Um ponto a ser destacado com relação à teoria da predestinação é que ela tinha uma forte identificação, uma forte ligação com os valores burgueses.
ou seja, com o capitalismo. Não por acaso, um importante estudioso chamado Max Weber, ele identificou essa questão no século XIX, ao verificar que nos países onde o protestantismo teve êxito, principalmente no norte da Europa, o capitalismo ele foi muito mais pungente, né? Até porque, né, de acordo com essa visão calvinista, de acordo com essa visão protestante, havia um forte impulso à poupança, ao trabalho, né? Daí surgem aqueles slogans que são conhecidos até os dias atuais: quem trabalha, Deus ajuda, o trabalho dignifica o homem, né? Tudo isso vai ser incorporado a partir desses valores que vão ser implementados principalmente pela igreja calvinista, né, que vai ganhar força na Europa. Essa igreja, por mais incrível que possa parecer, ela teve muito mais êxito em adesões do que a luterana. Em vários pontos da Europa, a igreja calvinista passou a ter seguidores. Por exemplo, na região da França, eles passaram a ser conhecidos como huguenotes, né? Na região da Inglaterra, puritanos, na região da Escócia, presbiterianos, ou seja, a igreja calvinista ela passou a ter muitos seguidores, muitos adeptos em várias regiões da Europa. A terceira igreja protestante que passou a ter muito êxito e que surgiu nesse contexto foi a igreja anglicana, que começou a se difundir na região da Inglaterra a partir de 1534. A igreja anglicana, ela, diferentemente da luterana e da calvinista, ela foi originada pelo próprio rei da Inglaterra, o Henrique VIII, que, discordando e ambicionando certos poderes econômicos e políticos da Igreja Católica em seu território, começou a iniciar um movimento de rompimento com a Igreja Católica. O argumento que Henrique VIII utilizou para esse rompimento, apesar dos interesses serem, volto a repetir, muito mais políticos e econômicos, foi a questão do divórcio dele com relação a Catarina de Aragão. Henrique VIII tinha um caso com uma cortesã chamada Ana Bolena, e objetivando romper seu casamento com a filha dos reis da Espanha, Catarina de Aragão, que era católica, ele pede autorização ao Papa, Leão X, só que o Papa não aceita esse divórcio, e Henrique VIII toma a iniciativa de se divorciar por conta própria e fundar uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana. E nesse caso, o próprio rei passa a ser o líder desse movimento, o chefe dessa nova igreja que surge na Inglaterra. Destaca-se também, né, que a partir do surgimento dessas igrejas protestantes, né, no caso da Inglaterra especificamente falando, muitos grupos protestantes no território inglês não aceitaram a igreja anglicana, porque achavam ela muito parecida hierarquicamente com a católica. E aí surge um grupo que vai entrar em choque com os padrões da igreja anglicana, que são os puritanos, né, que na verdade eram quem? Os calvinistas lá na Inglaterra, que consideravam a igreja anglicana muito semelhante à igreja católica. Para contrabalancear, né, para combater esse avanço do protestantismo na Europa, a igreja inicia um movimento a partir de um concílio, o Concílio de Trento. Esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma, e a Igreja Católica vai, a partir desse movimento, ela vai reafirmar seus dogmas, né, vários dos seus dogmas, como a questão da virgindade, da pureza de Maria, do uso de imagens. Algumas coisas a Igreja Católica ela vai proibir, como por exemplo a venda de indulgências. Mas, no geral, a Contra-Reforma ela vai ser um movimento de combate, né, de tentar enfrentar o avanço do protestantismo em solo europeu. Era só isso, meus queridos alunos. Eu desejo a vocês um ótimo estudo e até a próxima aula.